O ministro Carlos Fávaro embarcou no início desta noite rumo à China. Vamos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lá está a repórter Flávia Macedo, que tem mais informações sobre essa comitiva e os objetivos que foram traçados para essa viagem. Boa noite, Flávia. Boa noite, Petrin. Boa noite a todos que acompanham o Rural Notícias. Pois é, estou aqui falando diretamente do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o avião que leva o ministro e toda essa comitiva decolou agora há pouco aqui no Terminal 3 e a gente já conseguiu apurar com fontes próximas ao Ministério da Agricultura, apuramos de forma adiantada algumas coisas, alguns detalhes, né, desta viagem, desta comitiva. Estão nesse voo, além do ministro, mais de 100 pessoas. Entre essas pessoas estão empresários ligados ao setor, também produtores rurais e também, claro, entidades ligadas ao agronegócio. A gente também já conseguiu apurar algum das informações, né, em relação ao que vai ser tratado por lá na China. Entre esses assuntos estão a questão da digitalização, né, de forma a facilitar esses processos de embarques. Também, claro, a questão de retomada dos embarques de carne bovina para a China. Antes de decolar, o ministro Carlos Fávaro divulgou em suas redes sociais um vídeo. Vamos acompanhar. Muito animado, uma comitiva muito importante de colaboradores do MAPA, de empresários brasileiros das mais diversas áreas para melhorar as nossas relações comerciais, tanto para vender mais para a China, mas também para comprar produtos que sejam importantes para o Brasil, gerar oportunidade de emprego, desenvolvimento econômico e mais, retomar as boas relações fraternais com o povo chinês, preparar para a chegada do presidente Lula, que vem uma outra comitiva junto com ele, se agrega à nossa e nós vamos trazer grandes notícias para o povo brasileiro. Pois é, e a gente conseguiu apurar também, junto a essas fontes ligadas ao Ministério da Agricultura, que já está marcado, né, lá na China, uma reunião entre o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o ministro chinês da Agricultura, né, do Ministério da Agricultura lá da China e também com a administração aduaneira do país. Claro que o primeiro assunto a ser tratado por lá é exatamente essa retomada, né, dos embarques de carne bovina para o país asiático. Lembrando que esses embarques foram proibidos desde o dia 22 de fevereiro, quando foi identificado, registrado um caso atípico de mal da vaca louca em um animal lá no Pará. Lembrando que já foi confirmado também que esse foi um caso extremamente atípico. Então, além dessa retomada desses embarques, que é o assunto principal, outros assuntos devem ser tratados por lá também. Um deles, como eu falei no início, é viabilizar de forma a simplificar os processos de embarque na questão da digitalização, né, na hora de confirmar a qualidade tanto aqui no Brasil, nesses processos, como também lá da China, para assim viabilizar ainda mais os embarques. Também vão estar presentes nesse comitê a BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, que também tem alguns interesses a ser tratados lá na China. Entre eles, a BPA quer abrir novos mercados, né, para carnes de frango e suínos e também habilitar novas plantas, né, de forma a expandir essas exportações. E, além disso, também a BPA pretende viabilizar algumas coisas que eu vou destacar aqui para vocês. A ideia é que essa associação a brasileira, ela também confirme, né, os casos atípicos e lá no Rio Grande do Sul e também no Paraná, eles querem comprovar que por lá tem áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Essa também é um outro intuito da BPA que vai fazer essa tratativa por lá. E também estão nesses embarques, a CNA, que será representada pela Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da entidade, e ela destaca que, além da ampliação de mercado para carnes, um dos principais interesses do Brasil também por lá é a abertura do mercado chinês, viu, Petrin, para outros produtos do agro, como, por exemplo, uva, feijão e pulses. Então, como falamos, são várias entidades que estão aí nesse comitê para poder falar com a China, falar de forma mais a estreitar essas relações,
informações, são muitos assuntos e a gente vai acompanhar tudo aqui pelo Canal Rural e vai acompanhar também, principalmente, a notícia, né, tão esperada aí pelo setor, que é a retomada dos embarques de carne bovina para a China. Eu fico por aqui e volto com você aí no estúdio. Petrin, boa noite. Boa noite, Flávia Macedo, direto do aeroporto de Guarulhos, trazendo todas as informações dessa comitiva gigantesca, né, proporcional aos interesses brasileiros em relação à China, né, Daúde? Porque, afinal de contas, a China é o nosso maior parceiro comercial e talvez o maior ponto seja a revisão desse protocolo, né, que interrompe automaticamente o embargo da carne bovina brasileira assim que aparecer um caso suspeito, né, de vaca louca que não foi confirmado como um caso atípico no Pará. Em vez de repente restringir aquela área, todo o Brasil teve os seus embarques embargados, causando um prejuízo há um mês já. O que você pode falar sobre essa comitiva e esses objetivos, Daúde? Bom, essa comitiva, Petrin, ela é muito importante para o Brasil. Vocês sabem que a Ásia vai se tornar, em breve, dentro de 5 anos, o novo polo de determinação da economia no mundo, né? Ali está a China, né, que vai comandar tudo isso, e o Brasil hoje tem na China e irão aderir também a outros acordos, outros países da Ásia. Então, o futuro do Brasil para a agropecuária, ele é promissor, não tenha dúvida. Hoje, se nós olharmos a nossa economia sobre o aspecto de balança comercial, sobre o aspecto de dólares que traremos para cá, atividade econômica que vai irradiar mais emprego, mais geração de renda, mais imposto, é a agropecuária. E não tenha dúvida, né, que a China ela tem toda a força desse negócio. E não é uma compra temporária. A China está mudando a sua política econômica, ela está voltando, não priorizando mais tanto as exportações, mas sim o mercado interno com a inteligência, com tecnologia que já quase supera os Estados Unidos. Então, virão para a economia, né, para dentro da economia chinesa, quase 300 milhões de chineses, imaginaram, né, mais que a população do Brasil, que vão passar a consumir com renda, né, e isso tudo, sem dúvida nenhuma, o agronegócio brasileiro precisa vender produtos que agreguem valor. Então, olha, Petrin, eu vejo com muito bons olhos, e tem 20 acordos, né, que deverão ser assinados. Mas esse protocolo, Daúde, esse protocolo não faz sentido. Sim, mas vai ser negociado. Isso foi no momento em que ele foi assinado, o Brasil precisava vender para a China, né? Isso foi em 2008. Sim, mas provavelmente isso vai ser negociado e deverá ser derrubado. Porque tem muitos países que têm casos isolados, como esse aqui no Brasil, que nem informa, né, que o Brasil tem esse acordo e o Brasil não pode mentir e não pode deixar de informar essa posição caso isso ocorra. Mas eu acho que nós temos que olhar isso dentro de um conjunto, né? O número de empresários, mais de 100, um pouco mais de 100 empresários indo à China, isso foi uma grande oportunidade. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, Petrin, porque eu sei que eu conheço meus amigos telespectadores, produtores, estão pensando, mas quem vai pagar tudo isso? Cada empresário paga o seu. Você sabia disso? Não sabia, não. Cada empresário paga a sua despesa, paga a sua passagem aérea, paga a sua hospedagem. O governo brasileiro vai levar deputados, né, senadores, junto com o presidente. Aí, evidentemente, a verba será do Estado. Mas esses empresários, todo o custo é pago por eles. Então, veja bem que é muito importante a saída dos empresários, né? Não com o dinheiro do brasileiro, mas com o dinheiro deles, porque eles vão buscar negócios e, evidentemente, eles podem pagar, né, Petrin? Perfeito. Daúde, foi um prazer tê-lo aqui, espero te ver outras vezes. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, obrigado e parabéns aí pela condução do programa, está muito interessante. Bacana.